alegria para mim estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estamos numa maratona, de estudos sobre os patriarcas. Hoje vamos falar sobre os 3 patriarcas principais da história de Israel, da saga de Israel. Os irmãos já estão acompanhando, estão recebendo a apostila. E mais uma vez eu trago um abraço da minha igreja, da Igreja Congregacional de Niterói, no Barreto, também do pastor Idauro Campos, pastor que eu tenho o prazer de auxiliar. Lembrando mais uma vez aos irmãos que eu trouxe aqui os livros. Eu tenho aqui o primeiro livro, que é Proteção Divina no Curso da Vida, é um comentário do Salmo 91, totalmente feito a partir da língua hebraica. Então você vai ter talvez o comentário mais abrangente, mais profundo do Salmo 91 em língua portuguesa. Tá legal? Então você pode conhecer o Salmo 91 com esse título, Proteção Divina no Curso da Vida, e você vai descobrir todos os segredos especiais do Salmo 91. E além desse livro, eu também trouxe aqui alguns poucos exemplares também do livro A Semente é a Palavra, já na sua segunda edição ampliada. É um livro para pregadores da Palavra de Deus. Então, se você deseja ser pregador, então se você já é pregador, esse livro é para você. Ele vai te trazer informações preciosas e técnicas também preciosas para você pregar a Palavra de Deus. Tá legal? Muito bem. Nós estamos nesse tema, a saga de Israel, e começamos a falar na aula passada, de uma forma mais introdutória, dando aqui todo o curso do que a gente vai abranger, vai abordar, e hoje vamos começar propriamente o primeiro intercurso, de todo o nosso material de estudo. Então, tudo o que falamos na semana passada foi introdutório. E agora a gente vai começar de verdade o nosso conteúdo. Então, prepare-se aí para a nossa jornada, que ela vai começar exatamente agora. Como nós fizemos na semana passada, abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler. Nós lemos na semana passada, do versículo 1 até o versículo 8. E falamos aqui sobre o significado de fé, alguns significados importantes, vocês já sabem. Vocês, inclusive, aprenderam a falar em línguas estranhas na aula passada. Vocês aprenderam que a palavra fé em hebraico é emuná, e emuná significa firmeza, tá bom? Firmeza, confiança firme. Nós já aprendemos isso na semana passada. E estamos agora apenas retomando. E vimos aqui de uma forma bem panorâmica, desde a criação, passando por Noé, por sua família, até chegando ali próximo de Abraão. E a partir de hoje, vamos trabalhar com o tema de Abraão, a sua família, os patriarcas, especialmente Abraão, Isaac e Jacó. Vamos ver o papel de cada um deles e vamos chegar hoje até José do Egito. Tá ok? Na próxima semana falaremos sobre o Êxodo. Você que acha que o faraó do Êxodo é o Ramsés II, não, você vai ver que não era. Muito provavelmente era outro. A gente vai descobrir quem era de verdade o faraó do Egito, vai descobrir o que de fato aconteceu, vai descobrir algumas coisas interessantes sobre Moisés. Isso para a próxima semana. Então você não falte semana que vem. Na verdade, se você tivesse que faltar algum dia, teria que ser hoje. Por causa da chuva, coisa e tal, você teria que faltar hoje. Se você faltar semana que vem, a coisa vai ficar difícil para você entender. Então não falte semana que vem. Venha para cá para você estar estudando sobre Moisés e sobre o Êxodo e tudo o que aconteceu. Vamos ver Moisés e Josué. Tá bom? Bastante coisa do que Deus vai falar com a gente
muitos segredos importantes. Mas hoje é Abraão. Hoje é Abraão, Isaac, Jacó, até José. Tá legal? Então vamos lá. Hebreus capítulo 11. Vamos reler aqui o versículo 8 até o versículo 22. Hebreus 11, de 8 a 22. Olha o que diz aí. Eu estou lendo aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Que é a versão que eu costumo ler. Então, Hebreus 11, de 8 a 22. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até de entre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Amém, né? Vimos aqui então a leitura de Hebreus 11, falando dos três patriarcas e também de José, que é todo o período que vamos cobrir hoje, tá bom? Agora a gente percebe aqui, nesse modo resumido aqui de Hebreus, algumas coisas do que aconteceram aqui em Gênesis. A gente vai voltar para lá. Vamos lá para Gênesis, capítulo 12. Agora você coloca a força na peruca, porque agora você vai ver os mistérios do que tem aqui no texto. E a maioria desses mistérios você não consegue ver apenas fazendo uma leitura superficial na tradução em língua portuguesa. Então, o que eu vou revelar para vocês agora é tudo fruto de um estudo mais profundo, feito inclusive na língua hebraica. Tá bom? Então, prepare-se, você também que está acompanhando a gente aí pela internet, prepare-se, porque agora você vai conhecer alguns segredos muito importantes e significativos de toda essa história dos patriarcas. Então, abre lá Gênesis capítulo 12, como eu estou falando para vocês. Mas antes até de ler o capítulo 12, a gente vai ler aqui o capítulo 11 no finalzinho, né? Finalzinho do capítulo 11. No versículo, deixa eu ver aqui, versículo 29, ó, 11 e 29, Gênesis 11 e 29.
E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá Abrão, seu filho, e Eló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então você já percebe aqui, logo de cara, que quando esse clã, quando essa família aqui se mudou de Ur dos caldeus, não foi inicialmente pelo chamado direto de Deus a Abraão. Então, a primeira saída de Abraão de Ur dos caldeus, e aliás a expressão Ur dos caldeus é uma expressão posterior, porque na época de Abraão não existia ainda a designação de caldeus. Não existia. Então isso foi um escritor, no caso aqui Moisés, que escreveu todo o Pentateuco. Ele colocou Ur dos caldeus para já identificar na época de Moisés de onde vinha, né, esse povo aí. E mesmo que não tenha sido Moisés, se foi algum outro escritor depois, ele colocou lá a informação de que Ur era Ur dos caldeus. Mas essa era uma informação bem posterior, tá bom? É como nós dizemos aqui que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ora, na época que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, não se chamava Brasil. Entendeu? Era uma terra de indígenas. Não existia Brasil nessa época. Então, o que acontece? É algum escritor posterior que colocou já atualizado o nome real. Foi o que fizeram com o Ur dos caldeus, tá bom? Então, Abraão, ainda com seu pai Terá vivo, por algum motivo que não sabemos exatamente qual, Deus foi trabalhando e colocou ou a necessidade ou o desejo de Terá, o pai de Abraão, como chefe do clã, como aquele que era o líder do clã, né, o patriarca daquele clã. Eles então saíram de Ur, uma cidade riquíssima, muito rica, muito confortável, e Terá era rico, também se tornou rico, diz a tradição judaica, porque ele vendia ídolos de barro, ídolos de deuses falsos, lá da Babilônia. Entendeu? Talvez, quem sabe, preparando lá o deus Marduk para ser vendido lá bastante. Não é? A deusa Asherá e tantos deuses que existiam naquela época. Inclusive uma deusa serpente, que também existia, chamada Tiamat. Não é? Tudo isso é mito babilônico. Você que via quando criança a Caverna do Dragão, agora você já sabe da onde veio Tiamat. Não é? Dessa deusa pagã babilônica. E o quanto a gente foi inundado, né, na nossa infância, ainda hoje as crianças são inundados de teologia pagã sem nem perceber, né, que está assimilando um monte de coisa pagã lá nos desenhos, na cultura, enfim, não é? De tudo quanto é jeito. Mas olha só, Terá então recebeu o chamado, recebeu a necessidade, recebeu talvez o desejo de sair de Ur, abandonando uma vida estabilizada, rica e confortável. Aí o que acontece? Eles vão peregrinando e chegam a Harã. Harã, em hebraico, tá? Harã ou Haram era uma cidade que com certeza não era rica como Ur. Não era uma cidade cosmopolita, mas era uma cidade melhor do que Canaã. Entendeu? Era uma cidade melhor do que Canaã. Então o que acontece? Eles chegaram em Harã, deram uma parada ali, montaram as suas tendas para descansar, ficar um pouquinho ali, porque também era um costume muito comum na época, os patriarcas, as pessoas estarem peregrinando por causa de falta de água, falta de alimentos. Então, quando a água
parava durante o período, eles faziam algum tipo de estudo lá e entendiam que agora a nascente do outro lugar, do outro lado lá do rio lá, vai poder nascer de novo. Então eles saíram do lugar da seca e iam para esse lugar em busca de água. Tá bom? Então, com certeza não foi por isso que Terá saiu de Ur, porque lá era uma cidade bastante, tinha até inclusive água quase que encanada, não era cano, mas era uma água canalizada em Ur. Tão bem estruturada que era a cidade. Não é? Mas o que acontece? Eles saíram de lá, peregrinaram, chegaram a Harã, montando as suas tendas em Harã, talvez pensando em ficar por ali. Terá encontra a morte naquele lugar. Na cidade de Harã, Terá morre. E então não sabemos se era de fato Abrão o filho mais velho, provavelmente até não, mas por algum motivo Abraão, então, que no caso na época se chamava Abrão, em hebraico Avram, tá bom? Eu já vou explicar o que significa Avram e por que Deus mudou o nome de Avram para Avraham, em hebraico. Vou explicar, tem motivo para isso também, que faz parte dos segredos que eu vou revelar para vocês hoje, tá? Então, o que acontece? Deus, então, já trabalhava lá na vida de Abrão, não é? E então, Deus chama Abrão. Agora sim, no capítulo 12, Deus aparece, ou pelo menos começa falando e depois aparece para Abrão. Aqui no capítulo 12 agora. Olha só. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, estabilizado em Harã, com as suas tendas montadas ali, Abrão, agora sim, ele recebe o chamado após a morte do seu pai Terá. Deus não precisa respeitar as circunstâncias humanas, especialmente as circunstâncias culturais humanas. Ele não precisa, ele é soberano. Deus faz o que quer na hora que quer. Ele não presta obediência às nossas coisinhas aqui da terra. Deus não precisa fazer isso, mas ele faz. O sistema era patriarcal. O chefe do clã era Terá. E Deus sabia que não podia contar com Terá para muita coisa, por causa do caráter de Terá. Então Deus espera pacientemente Terá morrer. Quando Terá morre, oficialmente Abraão agora é o chefe do clã, aí Deus começa a trabalhar, porque ele tinha uma visão muito maior do que aquela visão de simplesmente o clã se estabilizar e ficar rico e morrer feliz. É mais do que isso. Deus tinha um plano muito mais abrangente. Plano esse que alcançou inclusive a gente hoje aqui. E é o que o texto bíblico fala aqui no capítulo 12, olha só. O Senhor disse a Abraão, o que ele disse? Sai-te da tua terra. Sabe como é que está isso aqui em hebraico? Preste atenção agora. Já peguei uma pepita de ouro aqui para te dar. Sabe o que está escrito no hebraico? Sai-te da tua terra. Em hebraico é ler, lerá. Repete comigo. Ler, lerá. Repete novamente. Ler, lerá. Sabe o que significa ler, lerá? Sai-te por ti mesmo. Saia dessa terra onde você está agora, Harã, de onde você já tinha saído lá de Ur. Saia agora dessa terra onde está aqui estabelecido o seu clã, a sua família, nessa cidade aqui, que é um pouco menor do que Ur, mas ainda assim é uma cidade que traz algum conforto. Olha só, eu vou tirar você daqui. E eu vou tirar você daqui porque isso vai fazer bem para você. Era notório na época que Sarai era estéril. E quando a Bíblia diz que uma mulher, esposa de algum patriarca, de alguém importante, era estéril, já está prenunciando que Deus vai fazer o milagre. Lembra de Ana? Deus fez o milagre para nascer Samuel. E Samuel se tornou
aquele vulto especial que vamos falar no último dia do nosso encontro. Vocês perceberam que, em geral, é um drama muito grande para a mulher ser estéril naquela época. Parece que hoje, uma parte da mulherada aí, dá graças a Deus se ela for estéril. Porque filho dá trabalho hoje. Sempre deu trabalho, né? Mas hoje o povo não quer ter muito trabalho com filho, não. Mas na época, isso era um problema sério. A mulher que era estéril, em primeiro lugar, já era uma decisão cultural de que quanto à esterilidade na família, nunca é culpa do homem. Claro que ninguém fazia exame na época, ninguém sabia exatamente. Só dava para saber se o homem tinha outras mulheres e a outra mulher engravidava. Aí dava para ver que não era dele, não é o problema. Mas se é só o homem e uma mulher, já era um acordo tácito cultural de que a mulher é que era o problema. A esterilidade era só dela. Era um acordo cultural, era assim que funcionavam as sociedades da época. Então já estava lá definido, olha, quem é estéril aqui é Sara, claro que é Sara, não é Abraão. Não é? Aí você entende por que a Bíblia, embora não encoraje, mas ela permitia, ou pelo menos não condenava, entre os patriarcas, a poligamia. Agora você já sabe. Porque se o homem se casava com a sua primeira esposa e descobre depois que ela era estéril, ele ficava também numa sinuca de bico. Porque culturalmente, o homem era importante, tinha segurança no clã e era considerado culturalmente um bom líder se ele tivesse uma família numerosa, especialmente de homens. Por quê? Porque quando nasce menina e ela se torna mulher, todos os filhos que ela for ter não é para o pai dela, não vai contar como clã de origem dela. Ela vai se casar naturalmente, vai ter filhos depois de casada. Todos os filhos que ela tiver vai contar como clã do marido, para a família do marido. Vai trazer filhos homens principalmente, que vão contar como prole e também status social, riqueza, para a família do marido, não para a família do pai dela. Por isso que o pai, quando descobria que a mulher estava grávida, e quando nasce via que era menino, ele ficava feliz, parece que a festa era dobrada. Por quê? Porque culturalmente ia contar, mesmo depois de casado, o filho dele, ia contar a prole para ele. É o clã dele que ia ficar lá no alto. Enquanto que se tivesse filha, ele ia enriquecer o clã de outra pessoa. Entendeu? E por isso que se permitia a poligamia também. Por quê? Por que se permitia? Numa situação de mulher infértil, ter uma segunda como estepe era uma segurança. Entendeu? Aí já vou explicar por que aconteceu aqui essa proposta que Sarai deu para Abraão, da escrava, coisa e tal. Vou explicar as implicações disso também, por que deu errado até hoje. Você vai saber também hoje por isso. Tá? Mas olha só, Deus chega então para Abraão e fala: sai-te da tua terra. Sai-te por ti mesmo. Larga, abre mão disso. Porque eu vou te dar uma coisa melhor. Vai fazer bem para você. Você sabe que a sua mulher é estéril. Em outras palavras, a cultura judaica diz isso. Se você sair, vai fazer bem para você, porque eu vou fazer o milagre e tornar a sua mulher fértil. Estava implícito. Estava implícito no chamado e na promessa que Deus havia dado para Abraão. Então você está conseguindo entender que quando Deus chega para Abraão e fala: sai-te da tua terra, da tua parentela, larga tudo, corta as cordas, corta o cordão umbilical. O que não foi fácil para Abraão, mas ele disse: corta. No final você vai entender, eu estou chegando a mais. Eu estou enxergando mais à frente. Você vai entender depois o porquê
que eu estou mandando você cortar esse cordão umbilical. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Pignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Pignon, editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Yahvé, Yahweh, Yehová, tetragrama sagrado. No tetragrama sagrado aparece 2 vezes a consoante Re. Portanto, na cultura judaica, a consoante Re, ela é tida também como uma partícula divina que é acrescentado ao nome de Abraão e ao nome de Sara. Então, Avram, quando acrescenta o Re, fica Avraham. O Re é o equivalente ao nosso H, tá? Em língua portuguesa. Então, quando Deus coloca a partícula do próprio nome dele, no nome de Abraão, acrescenta isso. Torna então Abraão, como chefe desse clã, alguém que recebeu a promessa, alguém que recebeu o pacto de aliança, e marcando isso, acrescentando ao nome de Abraão uma partícula do próprio nome de Deus. Ora, o pai, quando tem um filho, dá para o filho o sobrenome da família, não é? O sobrenome da minha família é Pignon. Então, todos nós, eu e meus irmãos, recebemos o sobrenome Pignon, para marcar que nós somos da família do meu pai, família Pignon, meu pai e minha mãe. Entendeu? Mesma coisa aconteceu com você. E a mesma coisa Deus fez. Ele colocou lá, no nome de Abraão e no nome de Sara, a mesma consoante do próprio nome de Deus, marcando nessa mudança de nome tanto o significado do nome, quanto também mostrando que a partir de agora a aliança que Deus fez com Abraão estava marcada para sempre, inclusive na mudança do nome deles dois. Deu para entender ou ficou confuso? Tá tranquilo? Beleza? Olha só, versículo 3. Versículo 3, ó. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o pacto que Deus está fazendo com Abraão. Ele está dizendo, eu estou com você. Estamos juntos, como a gente fala hoje, né? Só que hoje, quando alguém fala para você, estamos juntos, se você for inteligente, você não vai levar o pé da letra. Porque às vezes o cara que fala para você, estamos juntos, na hora que você precisar mesmo, ele não vai estar junto de você. Não dá para confiar. Mas se Deus falar, estamos juntos, Abraão, aí você confia. Porque em Deus você pode confiar.
E foi o que Deus falou para ele: estamos juntos, vou te abençoar. E até quem te amaldiçoar, deixa comigo, a briga é comigo, não é com você. Eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. Está tudo comigo. É Deus falando assim. Entendeu? Em ti serão benditas quem? Todas as famílias da onde? Lá de Israel? Lá do Oriente? Não, da terra toda. O mundo inteiro vai ser abençoado, Abraão, depois desse evento que estamos trabalhando aqui. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. O irmão aqui, eu acho que foi ele mesmo aqui do ventilador, perguntou por que Ló estava junto. Cadê o irmão aqui do ventilador? É o seu marido? Cadê ele? A resposta dele veio agora. Cadê ele? Ele tem que estar aqui. Chama lá. Grita lá o nome dele. Vai lá. Já chegou? Está chegando? Vai chegar aqui, meu irmão. A resposta que ele pediu semana passada. Tudo isso aqui na edição do vídeo eu vou cortar depois, né? Vai chegando aí, meu irmão. Isso, vem correndo. Vamos lá. Mostra que você tem saúde. Vamos lá. Olha só. Aqui vem a resposta do que você perguntou semana passada. Por que Ló estava lá no meio? Deus não chamou Abraão? Por que Ló estava no meio? Por que Deus não chamou só Abraão? Deus chamou o clã de Abraão, a família de Abraão. E Ló, como sobrinho, era parte da família. Desde que Terá saiu lá de Ur, Ló estava junto. Entendeu? Agora, com Deus chamando Abraão de uma forma mais especial, Ló estava junto também. Não tem como se livrar. Ló é como se fosse aquele cunhado entrão, que você não tem como se livrar dele. Entendeu? Aquele cunhado que chega lá sem avisar, come a sua dispensa toda lá e depois vai embora. Se é que ele vai embora, né? Tem cunhado que é assim. Ló era mais ou menos isso, estava lá. Era parte da família, não tinha como tirar ele. Entendeu? Deus chamou Abraão, mas era para levar o clã inteiro. Aí o que acontece? Ló foi junto. E então, quando eles estavam andando, tem aquele problema todo lá no Egito. Sarai, embora uma senhora, né, de provavelmente uns 60 anos, agora não sei a idade que ela tinha, me esqueci aqui agora, mas ela já tinha certa idade. Mas diz o texto aqui que ela era bonita, bonitona, né? Aí passando pelo Egito, naquelas peregrinações que Abraão começou a fazer, passando pelo Egito, os egípcios viram: olha, mulher bonita, mulher garbosa, né? Mulher elegante. O nosso faraó, que era o rei do Egito, vai adorar ter essa mulher aí no harém dele. Vamos levar ela para o faraó. E então levaram Sarai, Abraão cheio de medo, o pai da fé cheio de medo aqui, perdeu a confiança, mas mesmo assim ele foi lá, combinou com Sarai: você é minha irmã só, tá? Vai por mim, você é só minha irmã. E de fato não era mentira, porque Sarai era meia irmã de Abraão. Era meia irmã dele. Mas casou com ele, né? Era esposa também. O que acontece? Chegando no Egito, o faraó gosta mesmo de Sara, quer pegar ela para o harém dele. Ele ia ser mais uma. De primeira esposa de alguém que estava em ascensão, ela se tornaria, sei lá, 10ª esposa. Não sei quantas esposas o faraó tinha, mas com certeza não era a primeira, que teria menos importância no harém do faraó. Não era isso que Deus queria para ela. E de fato não foi assim que aconteceu. Deu tudo errado. Só que a única coisa que deu certo é que Abraão saiu mais rico daquela história toda. Recebeu mais gados, recebeu mais coisas, saiu com a mulher intacta, Inshallah, né? Saiu com a mulher intacta e com mais dinheiro. Mais dinheiro no bolso e mais saúde para dar e vender. Entendeu? Saíram do Egito, continuaram suas peregrinações. O que acontece? Há um problema lá no capítulo 13, que a gente leu aqui no começo. Ló briga com Abraão, aquele problema todo lá. Ló sempre era aquele cunhado esquisitão lá, que dava problema para a família. Então Ló
cresceu os olhos lá para Sodoma e Gomorra, é um lugar bom, deixa eu ficar lá. Abraão tranquilamente, tá, beleza, vai com Deus e as pulgas, como meu pai diria, né? E vai embora, deixa a minha galera aqui, vamos separar porque não tem como continuar. Ló se separa, vai para Sodoma e Gomorra e você já sabe a história toda. Abraão então segue e continua lá em Canaã, começando pequeno. Mas Deus ia fazendo grande. No capítulo 14 existe a guerra, Ló teve que ser, ele estava lá preso, teve que ser resgatado por Abraão. Abraão aqui tinha um exército. E aqui vem uma coisa interessantíssima sobre Abraão. Abraão era um homem tão rico, estava se tornando um homem tão rico naquela época, como é hoje naquela cultura, como é para a nossa cultura hoje. Alguém que é trilhardário, porque pertence ao Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. É o dono de uma Big Tech, milionária, trilhardária. Abraão estava se tornando assim. Sabe qual era a profissão de Abraão? Ele era mercador. Com o peregrino que Deus estava transformando Abraão, Abraão mercadejava, levava mercadorias, levava tecnologia de ponta da época, levava mercadorias de primeira para essas terras que ele estava peregrinando, até chegar a Canaã. Então, por que se tornou rico? Porque Deus o abençoava nos negócios que ele fazia também. E com isso, no trato que ele teve com o rei do Egito e o modo como ele saiu engrandecido daquela situação, isso mostra para a gente que Abraão, embora não seja rei, ele tinha o tratamento de alguém tão rico ou tão importante para a época como se ele fosse um rei. O fato de Abraão ter um exército particular pronto para protegê-lo era típico dos mercadores milionários da época. Como hoje os milionários têm o quê? Seguranças particulares, carros à prova de bala. Abraão tinha um exército particular que somente os reis tinham na época. E Abraão tinha esse exército particular. Ele era tão importante, falava de igual para igual com os reis. Ele falou de igual para igual com o faraó do Egito. Mais tarde, ele vai falar de igual para igual também com outros dois reis. Abimeleque, em hebraico, Avimelech. Avi, meu pai. Meler, rei. Meu pai é rei. Abimeleque ou Abimelech não era nome próprio. Era um título aplicado ao rei, no caso aqui, o rei filisteu. Abimeleque era o título, é como se fosse o título do rei filisteu. Como faraó é o título do rei egípcio. E Melquisedeque também não é nome próprio. Melquisedeque vem de Meler, rei, e Tzadik, ou Tzeder, que é justiça. Então, Melquisedeque, rei de justiça, era também o título aplicado ao rei da cidade na época de Salém, ou Shalem, que mais tarde Shalem chegou a virar o quê? Jerusalém. Então, Melquisedeque era o título do rei de uma cidade, ainda pequena na época, chamada Salém, que vai desenvolver e vai se tornar o que já na época de Davi era uma cidade grande, chamada Jerusalém. E Abraão trata de igual para igual com eles. Sabe quem era Melquisedeque, além de rei? Assim como também o faraó, e assim como também Abimeleque. Todo rei naquela época era rei e sacerdote ao mesmo tempo. O nome que se dava a esse tipo de honra, que se recebia na época era patese. Patese era o nome do rei, era o título aplicado ao rei, que era também sacerdote ao mesmo tempo. São duas funções. O rei para governar,
politicamente uma cidade, uma região, um reino. Podia ser rei de uma cidade pequena, como era o Melquisedeque. Ou podia ser um rei de um reino mesmo consolidado, um pouco maior. O nome era Patese, porque eles tinham dupla função. O governo da cidade, ou do reino, e também o governo espiritual desse mesmo reino. Tanto para os pagãos e agora aqui para o povo de Deus também. Avram, que mais tarde se tornou Abraham, não era rei, mas ele era um mercador que lidava de igual para igual com esses reis da antiguidade. Sabe qual era a provável aparência de Melquisedeque, de Abimeleque, talvez até do faraó, com patésios que eles eram? Achou-se na arqueologia recentemente figuras de barro representando a indumentária dos patésios. Nesses bonecos de barro estava lá o patese, da cintura para baixo, né, do umbigo para baixo, com uma espécie de saiote até quase chegar aos pés, um saiote amarrado na cintura. Da cintura para cima não usavam nada, era sem roupa, da cintura para cima. O patese era careca, totalmente careca, não como eu sou, mais do que eu, não é? Eu não sou patese, infelizmente. Então seria mais rico do que eu sou. Mas então, eles usavam o saiote da cintura para baixo, não tinha nada no tronco, né, da cintura para cima, usavam uma coroa e eram completamente carecas. Tipo o Xandão, né, o Xandão hoje. Totalmente careca. O Xandão é quase um patese, não é? Ele só erra quando bota a capa preta, porque patese não usava capa. Então, era desse jeito. Aí o que acontece? O que acontece? Você vê o patese Melquisedeque chegando. E quando ele chega, Abraão descobre quem ele é, vê pela roupa dele quem ele é, que ele era um patese, descobre quem ele é, que era da cidade de Salém, e o recebe dando pão, vinho, o recebe desse jeito. E ali, ele inclusive entrega para o Melquisedeque o dízimo de tudo. Entrega o dízimo. E Abraão já estava começando a ficar rico. Ele reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque. Ele reconhece isso. E quando ele reconhece, ele dá tanto o alimento, e o alimento ali era ritual. Não era um lanchinho feito às pressas, não. Ali era um ritual em que eles estavam selando o pacto. Quem sabe até conversando lá, Melquisedeque, falando: Abraão, na próxima vez que você passar lá por Salém, leva as suas mercadorias boas aí, que o povo lá gosta do que você vende. Algo desse tipo. Estavam selando um pacto, porque era um ritual. E como patese, Melquisedeque, ele tinha a patente superior à de Abraão. Mas não tão superior assim, porque Abraão também tinha patente alta por ser esse rico mercador. Entendeu? Então o que acontece? Lá estava Abraão lidando de igual para igual com esses reis do passado. Aí, no capítulo 15, você vai ver o seguinte. No capítulo 15, Deus volta a falar com Abraão. Porque, na verdade, a gente acha que Deus falava com Abraão toda hora. Porque os versículos, não, os capítulos estão indo assim bem na sequência. Só que, claro, isso aqui é um resumo. Aproximadamente levava 25 anos entre uma palavra e outra de Deus para Abraão. Naquela época o tempo corria lento. E hoje você quer tudo para ontem, né? Abraão esperava 25 anos para cada vez que Deus parava para falar com ele. Entende? Que era aproximadamente isso o tempo que levou desde a promessa que Deus fez para Abraão até Isaac nascer. E nesse meio tempo aí, veio a situação de Ismael. Levava tempo. Entendeu?
Então Deus estava aqui falando com Abraão no capítulo 15, e no capítulo 15 ele repete e reforça a promessa que ele já havia feito. É a mesma promessa. Só que com o tempo estava passando, Abraão podia ir perdendo a confiança. Sim, o pai da fé podia perder a fé. Então Deus renova a promessa. Ó, lembra aí, Abraão, eu estou com você ainda. Entendeu? Relembra a promessa. E aqui no capítulo 15, Deus reforçando essa promessa, ele então fala para Abraão o seguinte, está vendo? Até o capítulo 12, Deus mandou Abraão lembrar da areia do mar, que teria uma multidão como descendente, como a areia do mar. Aqui no capítulo 15, agora Deus manda Abraão olhar para cima, não olhar para baixo, agora é olhar para cima. Talvez, quem sabe, Abraão estava na sua tenda lá descansando à noite, na sua tenda que tem aqueles buraquinhos que a tenda tem, ele enxergava lá um pouquinho do brilho da noite e imaginando como seriam as estrelas do céu. Aí Deus chega para Abraão e fala, ó, sai dessa tua tenda aí, olha para o céu. Ele foi lá para o céu, olhou, está vendo esse monte de estrelas aí? Então, eu vou fazer essa descendência assim, igual às estrelas do céu. Então, Deus renova, reforça a promessa que ele havia feito com Abraão. No capítulo 16, tem o problema de Agar. Agar, uma serva egípcia. A cultura judaica diz que Agar era a filha do faraó do Egito, aquele lá que o faraó quase pega a Sara como esposa para o seu harém. Dizem que ele achou melhor, no caso o faraó, achou melhor, dado o modo como Deus estava trabalhando com Abraão, ele achou melhor que a sua filha fosse escrava de Abraão do que fosse filha dele, naquela situação de vergonha, de vexame que ele passou. Então diz a tradição judaica, a gente não sabe exatamente, que Agar pudesse ser a filha desse faraó lá do Egito lá. E agora era escrava de Sarai, já que o problema todo era com Sarai, né? Ou se não era a própria filha de faraó, era pelo menos egípcia, com certeza. Agar era egípcia e com certeza ela foi dada a Abraão, sendo filha do faraó ou não, ela foi dada a Abraão como parte dessa permuta com aquele problema lá, aquele imbróglio lá do Egito. Tá bom? E estava então estava agora Agar, escrava de Sarai e de Abraão, e como escrava ele podia inclusive, se quisesse, ter relações sexuais com ela a hora que quisesse. Porque era costume da época o dono de escravo poder dispor inclusive de favores sexuais das mulheres escravas. Eu entendo que Abraão não fazia isso. Tanto eu entendo que não fazia, que Sara que teve a ideia de fazer isso. Se ela teve a ideia e a iniciativa de propor isso, é porque Abraão não teve esse tipo de mentalidade, esse tipo de interesse por Agar. Mas a partir do momento em que Sarai manda ele fazer, manda não, né? Dá a ideia para ele fazer, então Abraão entende aquilo porque era culturalmente aceitável. Lembra da poligamia? Seria legal para Sarai, para Agar. Por quê? Para Sarai também. Agar deixaria de ser escrava e melhoraria o seu status social, seria uma segunda esposa de Abraão. Então, de escrava, sem quase nenhum direito, ela teria um pouco mais de direito, sendo a segunda esposa de Abraão. Que a gente chama de concubina, né? Mas concubina para aquela cultura era uma segunda esposa, com bem menos hegemonia do que a primeira, tá? Porque era uma hierarquia, inclusive, entre as esposas do único marido. Existia também hierarquia. A primeira esposa era a mais importante, a mais rica. Se desse alguma zebra lá e essa primeira esposa não fosse estéril, como aconteceu com Sara, a segunda esposa garantiria a prole, mas ainda assim ela seria de menor importância naquele clã. Porque a primeira esposa, por ser a primeira, era a mais importante.
Essa ideia é até patriarcal, adaptada até no universo feminino. Tá? Então, o que acontece? Agar deixaria de ser escrava, melhoraria o seu status para ser agora a segunda esposa de Abraão. De fato, foi o que aconteceu. Tecnicamente falando, seria melhor para Agar, seria melhor para Sarai, porque ela teria condições de ter filho, e seria melhor para Abraão também, porque a vergonha que Abraão também passava por não ser pai, mesmo sendo importante, mesmo sendo amigo de reis, isso talvez causasse insônia no próprio Abraão. Mas eu não vou ter filho, de que adianta eu ter tanto prestígio, de que adianta eu ter tanto dinheiro, se eu não vou ter para quem passar, quem vai herdar tudo vai ser meu servo Eliezer, lá de Damasco. Ok, ele é fiel, ele é gente boa, mas não é meu filho. Então, Sarai propõe para Abraão o seguinte, ó, a sociedade é que permite, então pega Agar, dorme de uma vez com ela, faz dela a sua segunda esposa. Foi feito assim. Mas deu uma zebra, porque nasceu Ismael, homem, e Mael significa aquele que ouve, Deus ouve. Que vem de chamar é ouvir em hebraico. Então, Ismael, El é Deus. Então, Deus ouve. Deus ouve o homem, Deus ouve a gente. E Deus, de fato, estava ouvindo Ismael. Preservou Ismael, abençoou Ismael, apesar do problema que isso deu. E dá problema até hoje. Você sabe o que acontece hoje com Israel e os descendentes de Ismael. A luta que é hoje, ainda hoje, tá? Estamos em guerra ainda. Não é? Por causa disso. Olha a raiz do problema aqui. Quando Sarai quis ser relevante culturalmente e usar o que a sua cultura permitia para dar um jeitinho de apressar as coisas, porque Deus estava demorando muito. Você já sabe onde eu vou chegar, não sabe? Você já sabe. A gente é tão apressado que é tudo para ontem, que a gente não se importa em atropelar as coisas, queimar etapas e atropelar, inclusive, o curso da vontade de Deus. O importante é chegar lá, não é? Não, não é. Não vale qualquer sacrifício para você ter resultados. Não vale. O que vale é você estar no centro da vontade de Deus. Se Sarai não tivesse se precipitado, se Abraão não tivesse dado ouvidos à sua esposa, Deus no tempo certo faria Isaac nascer. Já vou explicar o que é Isaac, o nome dele. Seria tudo perfeito e não teria essa guerra que existe até hoje. Entendeu? Não teria guerra com Hamas. Mas ela quis, ele quis. Foi um dos grandes erros de Abraão. Porque Abraão é o pai da fé, porque ele é patriarca, porque ele foi usado por Deus, não quer dizer que Abraão seja inerrante. Ele não era inerrante. Ele errava. Mas mesmo com o erro de Abraão, Deus conserta o erro e faz de maldição uma bênção. Entendeu? A promessa que Deus fez a Abraão de ser pai de uma grande multidão de nações no plural, também estava incluído aqui com Ismael. Podia ser mais fácil, né? Podia ser um caminho melhor. Mas Deus não escolhe caminhos mais fáceis. Deus muitas vezes escolhe até o caminho mais difícil. Sabe por quê? Para pensar comigo. Se Deus quisesse criar uma nação a partir de Canaã, não era mais fácil ele pegar alguém de Canaã e trabalhar com essa pessoa, sem que fosse necessário tirar Abraão lá de Ur dos Caldeus, lá de Arã? Não era mais fácil trabalhar com um cananita lá? Converte o cananita, convertia logo ele, falava com ele lá, parecia lá com o anjo, com o pé na terra e outro no mar, gigantão lá, fortão, né?
Se mostrava para algum cananita lá, pronto, era mais fácil. Era muito mais fácil. Mas Deus não escolhe o caminho mais fácil. Sabe-se lá por quê, esse mistério dele? Ele escolhe o caminho que ele entende, talvez até ser o mais difícil, para poder alcançar resultados duradouros que valem mais a pena. Nem sempre escolher o caminho mais fácil é o caminho melhor, é o caminho que Deus aprova. Para pensar nisso, nem sempre Deus aprova os atalhos que a gente escolhe para a vida. Não erre como Abraão errou. Não erre como Sarai errou. Não tome atalhos que Deus não aprova. Lá no final, isso vai trazer problema para você. Entendeu? Cabe a você agora pensar quais são os atalhos da sua vida que você tomou lá no passado. E se você tiver como consertar, tenta consertar, volta para a rota certa. Quem sabe você está sendo tentado hoje a tomar algum atalho. Você quer ficar rico rápido? Assalta o banco. Mas isso é um atalho, cara. Você vai acabar na cadeia se fizer isso. Entendeu? Cuidado com os atalhos. Esses são problemas para você. Não é? Foi um problema para Abraão, por que não vai ser para você? Fica ligado. Entendeu? Olha só. 16 então. Agar é dado a Abraão. 17. Deus muda o nome de Abraão. É aquilo 17 que Deus muda. De Avram passa para Abraham. De pai exaltado, Avram, Deus passa para Abraham, pai de uma grande multidão. Passa então a mudar o foco. Não é mais Abraão que é o foco, mas é a multidão que virá dele, que é o foco da bênção. E além de também Deus ter colocado lá a partícula do próprio nome de Deus, tanto no nome de Abraão, como no nome de Sara. Tá bom? Formando, então, formalizando ainda mais a aliança. E olha que interessante, tá? Deus muda o nome de Abraão, aqui no 17, Deus muda o nome de Sara, repetindo novamente a bênção. É a segunda vez que Deus reforça a promessa. Tá legal? E então acontece aqui a instituição da circuncisão. Por que Deus faz isso? Marca a circuncisão ao 8º dia, obriga Abraão a ele próprio se circuncidar, mesmo sendo velho, porque isso é a marca da aliança que Deus está fazendo. A aliança que Deus faz envolve marcas que são muitas vezes até visíveis. Jacó, quando lutou com o anjo, saiu mancando. Abraão teve que se circuncidar. E toda a descendência de Israel depois dele. Moisés também teve as suas marcas na vida. Todo mundo que lida com Deus, que trabalha com Deus, sai marcado de alguma forma. E nem sempre essa marca que Deus coloca é tranquila. Às vezes vai doer. Mas a dor é para um propósito definido, específico e no final abençoador. Entendeu? Acontece aqui então a marca que Deus manda Abraão fazer. E no capítulo 18 ele é lindíssimo, ele é maravilhoso. Sabe por quê? Eu tenho um curso que eu vendo na internet chamado A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Sim, nesse capítulo 18, há aqui claramente, não a sistematização de uma doutrina bíblica, que é a Trindade, não isso. Mas aqui no capítulo 18, na presença desses 3 homens que aparecem a Abraão, que não eram homens, eram 3 manifestações divinas. Por que logo 3? São manifestações do próprio Deus para Abraão, do próprio Yahvé. E Abraão é que chama essas pessoas de Yahvé. Ele sabe que não eram homens. Diferente do Patese, Melquisedeque, do Patese, Abimeleque, do próprio faraó, que também era o Patese, era rei e sacerdote. Abraão percebe, não, aqui é diferente. É o próprio Deus que está vindo aqui comigo. Também ofereceu comida para eles. Eles falaram coisas extraordinárias para Abraão, inclusive reforçando a promessa.
atestando a promessa para Sara, é aqui que ela ri. E porque ela ri, os homens falam para ela o seguinte, ó, para seu filho sim, e você vai chamá-lo de risadinha. Isaac, em hebraico, Yitzhak. Yitzhak significa sorriso ou risada. Ainda hoje, quando o judeu quer marcar na internet, né? A gente fala na internet aqui no Zap, a gente fala kkkk para dizer que está rindo. RSS para dizer que está rindo. Se a gente falasse hebraico, eu colocaria lá Yitzhak, Yitzhak, Yitzhak. Porque Yitzhak significa risada. Entendeu? Yitzhak, risada. Por que risada? Aqui é o duplo sentido. Risada porque ela e também Abraão riram. Quando Deus reafirmou a promessa que estava demorada, estava difícil, Ismael já tinha nascido. Mas e aí, vai vir a promessa mesmo ou não vai? Vai ser Sara mesmo que vai ser mãe ou não vai? Quando esses anjos aqui falaram, olha, o próprio Deus falou, pode confiar, vai ser ela, não vai ser a escrava não. Ela riu primeiro, depois Abraão também riu. Ah é? Você está rindo? Então tá bom. Vai nascer, você vai chamar de Isaac, porque ele vai ser o sorriso na boca de vocês. Eu vou colocar o sorriso na boca de vocês. Para Sara e para Abraão. E Deus fez, porque o que Deus cumpre, o que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus disse, eu estou junto, estamos juntos e misturados, pode confiar. Os outros que falam não, mas se Deus falar, pode confiar, Deus está junto de você. Entendeu? Agora olha só. No 18 então aparecem esses 3 homens. Se você comprar o meu curso, A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica, você vai entender em exatidão, com detalhes do hebraico, porque esses 3 aqui são uma manifestação, uma Shekinah do próprio Yahvé em Trindade no Antigo Testamento. Bem interessante, tá? Bom, Deus então, no versículo 17, anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló estava lá, você já sabe o que aconteceu com a cidade, você já sabe o que aconteceu com Ló e com as mulheres de Ló principalmente. Virou estátua de sal. Por que sal? Por causa do enxofre, que é salgado. Até hoje, se você for na cidade lá, uma região que é reconhecida hoje na arqueologia como as antigas cidades de Sodoma e Gomorra, você vai chegar lá, vai pegar um pouquinho lá de todo aquele sal que está lá, é uma cidade de tomate de sal. Se você pegar um pouco daquele enxofre, é um pó azulado, que é natural, não é artificial. Se você pegar e colocar fogo naquele enxofre durante o dia, não aparece luz, não tem luz. Você vê que está pegando fogo, mas não aparece nada para indicar que está pegando fogo. Mas se você acender o enxofre à noite, é uma luz azulada. Já ouviu falar de fogo fátuo? É a luz azulada do fogo. É o enxofre pegando fogo à noite. Você imagina se a destruição de Sodoma e Gomorra foi à noite, aquela saraivada de fogo e enxofre caindo, com aquela luz azul tomando a cidade inteira. As cidades que estavam longe, vendo ao longe, Sodoma e Gomorra totalmente azul, completamente iluminada de azul, mas queimando por destruição. Provavelmente foi assim que aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra. Pegando fogo, o fogo azulado, e de dia ninguém via, mas à noite tinha luz azul. E o quanto isso acabou com essas 2 cidades, porque Deus quis assim. E quando diz que a mulher de Ló virou para trás e morreu com o estado de sal, ela virou enxofre, talvez sendo repentinamente tomada por todo o enxofre que estava caindo na cidade ali, e morreu queimada viva, com esse enxofre incandescente. E não é porque ela virou só a cara para poder voltar, não. Quando diz que ela se virou, é porque ela voltou atrás. Ela, em vez de correr para sair de Sodoma e Gomorra, ela correu para voltar para Sodoma e Gomorra, porque ela estava apegada às facilidades daquela cidade rica, mas completamente pagã. Ela voltou, e quando voltou, morreu
junto com os habitantes. Todo mundo ali virou estátua de enxofre de sal. Entendeu? Até hoje, Sodoma e Gomorra está assim. Morta como cidade. Ninguém habita naquele lugar. É sal puro porque não tem vida ali. É uma região, inclusive, que deu origem à região do Mar Morto. Por que se chama Mar Morto? É morto porque é morto, não tem vida ali. É a região mais baixa de todo o planeta Terra. Geograficamente falando, é a região mais baixa em declive de toda a Terra. O Mar Morto somente recebe água, ele é egoísta. Ele recebe a água do Rio Jordão, recebe água. E não dá água para ninguém, porque ele retém toda a água para ele. E a água que chega lá, fica morta. A água viva que vem lá do Negev, passa inclusive pelo Negev, pelo deserto, nas grandes cachoeiras do Negev, nas torrentes do Negev, como a Bíblia diz. É uma corrente tão forte que vem descendo lá do Monte Hermon. A geleira do Monte Hermon derrete no verão e aquele gelo todo desce do Monte Hermon, entra para alimentar o Rio Jordão e vem aquela água geladinha correndo por todo Israel até morrer no Mar Morto. O Mar Morto, por que ele é morto? Porque ele é cheio de sal na região de Sodoma e Gomorra. Não tem vida ali porque não tem, a salinidade é muito alta. Há indícios hoje dos bolaines no Mar Morto, que são águas doces brotando no meio de Qumran, no Mar Morto. Lá no meio, brotando água doce. E nessas poças gigantes de água doce, parece que já está nascendo ali pequenos peixinhos nadando nessas poças. Há uma profecia da Bíblia que nos últimos tempos Deus faria o Mar Morto ter vida novamente. Não dá para dizer se é isso, se já é a profecia do final dos tempos se cumprindo hoje, às nossas vistas. Não dá para dizer isso. É muito prematuro ainda. Mas que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, deixa. Entendeu? Mar Morto, provavelmente, com o tempo, vai deixar de ser Mar Morto. Vai ser mar vivo para a glória do Senhor. Entendeu? Olha só. 19, Ló recebe os anjos, aquele problema todo lá. Ele quer entregar a própria filha, mas os anjos, os homens lá de Sodoma e Gomorra quiseram dormir com os anjos lá, porque eram bonitões, eram fortões, né? Queriam dormir com eles. A coisa estava complicada lá em Sodoma e Gomorra, você já sabe o que é. Não dá para falar muito hoje em dia, mas você já sabe, não é? Então, olha a situação, não é? Apesar disso, Abraão briga pela cidade, mas Deus realmente destrói. Não teve conversa ali, tá bom? Muito bem. Nasce Isaac no capítulo 21. Isaac, o sorriso, risadinha nasce. Todo mundo feliz, que felicidade. Menos Agar que não estava feliz, menos Ismael que não estava feliz. Porque antes, Agar, segunda esposa, a única que deu filho para Abraão, ela era a rainha da cocada, né? Rainha da sucata ali. Tinha privilégios, um pouco mais de privilégios, deixou de ser escrava, passa a ser uma princesa real, como provavelmente ela era antes, não é? Passa a ter certa regalia lá. Mas aí Sara realmente engravida. Pronto. Lá vai embora os sonhos dourados de Agar. Ela continua sendo a segunda esposa, mas perde importância. Ismael perde importância do ponto de vista social, tá? Perde importância porque agora o filho legítimo, até mais nessas circunstâncias miraculosas, agora nasceu. Entendeu? Quantos anos você tem? Você não tem 90 anos. Eu tenho certeza que as irmãs aqui de 90 anos, se alguém chegar lá, não vai ficar grávida nessa idade. Entendeu? A não ser que seja obra e graça do Espírito Santo também, né? Mas aí já é heresia. O que acontece? Sara ficou grávida aos 90 anos de idade. Se hoje já é perigoso, com a medicina atual, tu imagina naquela época,
com alto índice de mortandade de mulheres, como Raquel morreu dando à luz, né? Quando a mulher ficava grávida e dava à luz. Era altíssimo nível com mulheres saudáveis. Uma mulher de 90 anos engravidar, já na menopausa, engravidar, dar à luz e sair viva depois disso, é milagre, cara. É milagre. Não tem outra conversa, não. Não tem médico que resolvesse. Milagre de Deus. Entendeu? Nasce Isaac, a risada, felicidade geral, menos para Agar e para Ismael. Muito bem, no 22, então, Deus pede para Abraão algo inimaginável. Abraão, meu irmão, meu filho, né? Meu servo. Você sabe aquela bênção que você esperou mais de 20 anos para receber? Que você lutou tanto para receber? Sabe o milagre que eu te dei com a sua mulher ficando grávida aos 90 anos e nascendo Isaac? Sabe tudo isso, a sua felicidade toda? O propósito da sua vida até agora cumprido? Você está feliz demais, eu vou tirar a sua felicidade. Você está rindo muito, está me incomodando. O que eu vou fazer? Entrega o teu filho para mim em sacrifício de holocausto. Você sabe o que é fazer um holocausto no Antigo Testamento? Eu vou descrever para você os passos que Abraão teria que fazer se ele fosse até o final da Akedá de Isaac. Akedá em hebraico é o quase sacrifício de Isaac. Deus que havia dado o sorriso, colocado o sorriso no rosto de Abraão, agora Deus queria tirar o sorriso do rosto dele. Era uma prova, a gente sabe disso. Mas Abraão não sabia ainda. Mata o seu sorriso. Eu vou acabar com a tua risada. Eu quero ver como é que você vai lidar com isso. Sabe como é que é o holocausto? Que é o holocausto, é o sacrifício queimado por inteiro no altar. O que Abraão ia fazer? Ele estava quase fazendo. Quando se mata alguém, um cordeiro para um holocausto, primeiro degola o cordeiro. Degola. Deixa de cabeça para baixo o corpo do cordeiro para escorrer todo o sangue em cima do altar. Ficou tempão lá, escorrendo. Depois que escorre tudo, não pega mais nada, pega o cordeiro, esquarteja o cordeiro em várias partes, coloca todas as partes em cima do altar, em cima do sangue escorrido ali, coloca fogo, deixa o fogo queimar por inteiro, sobe a fumaça, que agradaria a Deus, e só no final de queimar tudo e virar tudo pó e cinza, podia durar dias, quem sabe ali, um dia inteiro. Só depois disso é que dá por encerrado o momento do sacrifício de holocausto. Abraão ia esquartejar Isaac, depois de degolar, ia primeiro degolar, deixar escorrer o sangue de cabeça para baixo, esquartejar, queimar tudo, depois de um dia inteiro ou mais até, é que ele podia, olhando tudo aquilo, vendo tudo aquilo, ele mesmo fazendo, não pediu para ninguém fazer. Só subiu no Monte Moriá, ele e Isaac. E Deus, claro. Né? Ia acontecer tudo isso, ele vendo e fazendo, e não podia salvar o seu próprio filho. Você imagina o coração daquele homem, sabendo o que ele tinha que fazer pela frente. O homem que tinha medo lá com o faraó, com a sua esposa, quando teve que entregar o seu filho nessas circunstâncias, ele não titubeou. O pai da fé, que estava lá atrás com medo e com falta de fé em alguns momentos, aqui ele está com a fé madura. A confiança completa e total, firme, madura na presença de Deus. Ele entrega o seu sorriso. Ele entrega a razão da sua vida. Porque agora não era mais Isaac que era a razão da sua vida. Era o relacionamento que aquele homem tinha com Deus. Ele entregou tudo o que ele tinha. Mas Deus é gracioso, é misericordioso. Era um teste apenas.
Moloque mandava sacrificar a criança. E os pais sacrificavam os seus filhos recém-nascidos, queimando-os vivos na estátua de Moloque, com os sacerdotes de Moloque tocando tambores altos para abafar o som das crianças chorando, sendo queimadas vivas lá no altar de Moloque. E não tinha perdão, a criança morria mesmo. Isaac aqui não era mais criança, ele devia ter uns 40 anos aproximadamente. Nós chamamos hoje da meia-idade. Mas Abraão iria matar, esquartejar, queimar o seu filho de 40 anos aproximadamente, porque Deus mandou fazer isso. Era para provar se Abraão estava mesmo com o coração inteiro na presença de Deus. Abraão não titubeou. E de fato Deus providenciou aquele cordeiro preso nos arbustos. Ele sim foi sacrificado, foi totalmente queimado, foi festa, felicidade, a alegria não saiu do rosto de Abraão. Você imagina se Sara soubesse? Você imagina se ela soubesse, qual seria a reação dela? O pacto de Deus era com Abraão. E nesse tópico aqui, não envolveu a opinião de Sara. Provavelmente Sara já estava também amadurecida nessa época. Mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Ela gostava de tomar atalhos. A gente não sabe, né? Abraão não falou para Sara. E esse era o acordo entre ele, Deus e depois Isaac, como inocente envolvido nisso. Entendeu? Ali, claro, estava apontando para Cristo. Em partes, Isaac era tipo de Cristo, mas no sacrifício propriamente dito, o cordeiro que foi tipo de Cristo, morrendo nesse sacrifício, tá bom? Até hoje, o lugar onde foi o quase sacrifício de Isaac é onde hoje está a cúpula da rocha, lá em Jerusalém, chamado de Monte do Templo. É justamente ali que era o Monte Moriá, onde Isaac quase foi sacrificado, e é o coração da guerra hoje, entre Jerusalém e árabes lá em Israel. Tá bom? Bom, aí temos o capítulo 25, Quetura, aí por aqui vai. Nos interessa falar agora, por causa do nosso tempo, falar agora de Isaac. O grande fato de Isaac era tranquilo, tinha uma vida pacata, tranquila. O grande ato de Isaac era também participar com a mesma fé que ele aprendeu com seu pai Abraão. Ele ficou calado o tempo todo. Entenda, Abraão era velho, ainda que forte, mas era mais fraco do que Isaac, se de fato ele tinha 40 anos, como a tradição hebraica diz. Se tivesse uma luta corporal ali, se Isaac quisesse ele brigar, quem seria ganhado do ponto de vista físico? Isaac. Isaac já estava percebendo onde aquilo ia chegar. Tinha tudo, mas não tinha o sacrifício. Cadê o sacrifício? Yahvé Irê. Jeová Jirê. Deus proverá. Isaac devia ser inteligente. Eu acho que ele pegou no ar. Lembra da escola do professor Ramundo? Captei vossa mensagem? Ele captou. Eu acho que você é eu. E aí? Vou brigar com meu pai? Ele ficou maluco. Virou a casaca, agora está adorando a Moloque, vê se é Deus. E aí? O que eu vou fazer? Isaac, como filho da promessa, escolheu manter-se calado, e se fosse o caso de ele morrer, ele ia em paz no coração. A mesma fé que Abraão tinha, ele passou para o seu filho Isaac. Isaac estava ali demonstrando a mesma fé junto com o seu pai. Mesmo ele também sabendo como que ele morreria e como isso terminaria, se de fato ele percebeu o que estava acontecendo ali, como eu acho que ele percebeu. Abraão, Isaac, viveu, casou, ficou velho, casou com Rebeca, a feliz Rebeca dele, casou, ficou velho, teve 2 filhos. Esaú, primeiro, depois Jacó. Esaú, em hebraico, que significa completo. Completo, total. Por quê? Porque agora
Isaac estava completo, tendo o filho, já sabendo que ia ter prole. Ia de fato continuar a prole de Abraão, que já havia morrido lá. E agora, depois, eram gêmeos, né? Depois que sai Esaú, peludão, já nasceu cabeludo, né? Vermelho, a pele avermelhada. Sai Esaú. Logo no calcanhar dele vem agarrado lá quem? Jacó, Yaakov em hebraico. Yaakov vem de Ekev em hebraico, que significa calcanhar. Porque ele segurou o calcanhar do irmão, é como se ele estivesse tentando puxar a mão, deixa eu primeiro, eu vou primeiro. Mas saiu primeiro Esaú. Desde o nascimento, Jacó, já vê lá, já conhece a história, já sabe. Yaakov, mas Yaakov não significa enganador. Eu preciso preservar aqui o nosso patriarca, né? Não significa enganador. Jacó significa suplantador. Suplantador é aquele que suplanta, é aquele que vence, é aquele que luta com muita dificuldade, mas no final vence. Esse que significa Yaakov. Embora ele tenha de fato enganado no começo, mas ele pagou um preço altíssimo por isso e aprendeu a lição dele. No final, ele foi contado como legitimamente o patriarca de Abraão, seguindo a linhagem, e não Esaú. Porque você já sabe, embora Jacó tivesse enganado o seu próprio pai, tudo com a conversa lá da mãe da Rebeca, o pai já cego. Não sei se o pai ficou diabético, lá de tanto comer caça, ficou diabético, aí ficou cego, eu não sei, né? Enfim, lá estava Jacó enganando com a ajuda da mãe. Por quê? Porque lá antes Esaú vinha de uma caça, Esaú era roeiro, Jacó era caseiro, era estudioso, gostava de estudar, era mais inteligente. Esaú era mais brutão, era mais bruto, era o bronco, era o homem da enxada, enquanto que Jacó era o homem dos livros, né? Então Esaú volta de uma caça, morto de fome, verde de fome, e Jacó estava lá preparando o guisado de lentilhas, vermelhinho também. Então em hebraico, quando Esaú chega morto de fome e pede a comida de Jacó, ele fala um palavrão. Ele xinga a comida que ele pede. Literalmente está assim, eu posso achar que não fala palavrão não, mas o significado é o palavrão, tá? Que eu vou deixar você entender. Literalmente em hebraico está assim: me dá esse vermelho vermelhão. Que na cultura judaica, na linguagem idiomática da época, me dá essa porcaria vermelha, mas o porcaria é pior do que o que eu falei. Você já sabe o que é. Ele xingou. De tão bruto que ele era, me dá logo esse negócio aí, né? Essa coisa vermelha aí. E Jacó faz então a pergunta: olha só, é esse cara que vai ser o próximo patriarca depois que o papai morrer? Essa figura bronca que vai ser o líder do meu clã? Não, Deus tem coisa melhor do que esse negócio aí. Vamos trocar aqui, vende para mim o teu direito de primogenitura e eu te dou aqui o guisado inteiro, você come de se lambuzar. Tá bom, me dá esse negócio aí assim mesmo. Comeu. Não fez caso do seu direito de primogenitura. Porque o primogênito tinha uma porção maior de terra, recebia herança maior, era mais rico, tinha mais prestígio social, era o líder do clã, depois que o pai morresse. Como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Isaac, entre ele e Ismael. E agora? O que vai acontecer? Esaú come, faz o acordo, perde o direito de primogenitura, ele vende por um preço banal, mas vendeu. O acordo era legítimo, porque Jacó viu ali uma oportunidade de melhorar a situação do clã. Entendeu? Só que, mais uma vez, ele usando caminhos de atalho, e não o caminho que Deus realmente preparou. Mas Deus usou mesmo assim, e ele se tornou, de fato, o patriarca da família de Abraão.
Então, houve engano, enfim, você já sabe, teve que fugir, corrido, com medo, porque Esaú era bronco, Jacó era de casa, na briga Jacó ia perder, entendeu? Ele foge, corrido, mas Deus prepara ali o próprio Jacó, prepara o futuro e estabelece a sua vontade. Para fechar, porque eu estou cansando vocês. Eu sei que o horário já está avançando, eu estou cansativo, eu sei disso. Mas o que acontece agora? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem 12 filhos. O preferidinho dele era qual? Tu já sabe, você sabe. Não vem com esse papo de que pai ama filho igual, porque eu sei que não ama. Tem os seus preferidos sim. Pode tentar não demonstrar, tenta amar igual. Mas lá no fundo, tem lá aquelezinho que, poxa, esse aqui merece uma túnica colorida. A túnica colorida era a túnica que os reis usavam. Não era a túnica de um rei propriamente, mas talvez uma imitação, ou até pudesse ser a túnica de um rei, que ele mandou alguém fazer, alguém que já produzia túnicas para reis. Mandou replicar lá. Tinha bala na agulha para fazer, mandou fazer e deu para quem? Para o filhinho da mamãe, para o José, que não era sábio no começo, teve que aprender também, igual o pai Jacó. Teve que aprender, teve que ralar para aprender. Porque ele tinha sonhos, os sonhos eram reais, mas a maturidade de José não estava ali para ajudá-lo a, de fato, passar e receber a promessa de Deus sem percalços. Ele podia passar tranquilo e chegar onde chegou tranquilo. No final, Deus fez ele chegar onde tinha que chegar, mas teve que passar por todo o barranco aqui dos quebra-molas aqui de São Gonçalo, pela buraqueira de São Gonçalo. Teve que enfrentar tudo. Podia passar numa rua reta, mas teve que enfrentar os buracos. Por quê? Porque ele não era maduro. Provocava ciúmes sem necessidade. José era fofoqueiro. Fofoqueiro. Ele ia lá ver o que os irmãos faziam. E ó, tá vendo lá, o Simeão, ó, fez isso, aquilo. Tá vendo lá, ó, Judá bateu no fulaninho lá. Entendeu? Era fofoqueiro. Por ser o preferido do papai e da mamãe, criou problema na família, quase que divide a família. Praticamente dividiu, né? A ponto de querer matar o próprio irmão, vender como escravo. Não era totalmente amor que estava ali. Entendeu? Olha o problema que esse cara criou. Por ser imaturo. E quantos problemas a gente enfrenta porque lida na vida com coisa imatura, com sentimento imaturo. Toma decisão errada por imaturidade. E depois a gente se ferra na vida toda, por causa daquele momento lá atrás de imaturidade. Mas graças a Deus que Deus transforma a maldição em bênção. E Yosef, José, chegou lá, passou pelos trancos e barrancos, mas chegou lá. Deus preserva Israel, Deus livra Israel da fome e todas as nações daquela época, usando o Egito, olha só, usando o Egito. Livra o mundo daquela época da fome, preserva Israel. Lá está o clã de Jacó, agora colocado em uma situação favorável no Egito, numa terra estranha, mas vivos, com conforto e com preeminência também, porque José foi colocado como segundo no Egito depois de Faraó. Faraó era o grande Deus e rei, José era o vice-rei. Israel se estabelece, fica tranquilo, o tempo passa, o tempo voa, a poupança bemelite não ficou numa boa, não é? Mas o tempo passou, voou, Israel se multiplicou. O faraó da época, depois de José, ficou preocupado com isso. O povo está crescendo, tem muito escravo aqui, tem multidão aqui. O soberano só tem medo de uma coisa: povo na rua reclamando.
O Xandão só tem medo disso. Vou ter que cortar isso. O Xandão só tem medo disso. Povo na rua reclamando. Presidentes hoje só tem medo disso. Povo na rua reclamando. Porque o povo ninguém controla. Multidão descontrolada, muita gente descontrolada, pode ter o exército que for, ninguém controla. Só Deus para controlar. O faraó ficou com medo. O que vai acontecer? Meu Deus, eu vou perder minha situação aqui de faraó. O Egito vai cair no meu turno, não. Na minha gestão, não. E você sabe o que aconteceu, que eu vou explicar a partir da nossa próxima aula. Vamos falar sobre o êxodo. Vamos de Moisés, todo o êxodo, até Josué. Tá? E aqui temos o pano de fundo para o que aconteceu no Egito, para acontecer, para poder forçar depois os acontecimentos do êxodo, 400 anos depois desse episódio aqui de José do Egito. Tá bom? Que horas são que eu não consigo nem ver? 10h35, né? Beleza. Alguém tem pergunta? Vou passar aqui para a irmã, se tiver perguntas, vou tentar responder. E a gente tenta, então, terminar a nossa aula de hoje. Perguntas, irmãos? Bom dia. Oi, pode falar. Oi. Eu sempre tive uma curiosidade. A Bíblia não diz, lá no capítulo 12, né, de Gênesis, versículo 19, quando Abraão deixa que a mulher vá para o palácio com o rei, ele a toma como mulher. A Bíblia diz que ele a toma como mulher. E é sabido que ela fica um tempo lá. A Bíblia também não diz. A gente acredita que mais ou menos uns 2 anos ela deve ter ficado ali. Depois disso, ele a devolve para Abraão. Não foi anos, não. Foram horas. Foram horas. Porque na época, quando alguém, uma mulher, era cotada para fazer parte do harém do rei, no caso o faraó, não entrava de qualquer jeito. Tinha um tempo de preparação. Lembra de Esther, rainha Esther? Sim. Ela teve que ser preparada durante algum tempo, né? Horas ou talvez dias, né? Dependendo do tempo. Eu não sei exatamente. Mas teve que ser preparada, tinha que usar perfume, comer bem, ter roupas melhores, ver se as roupas cabiam, se estava tudo ok. Para depois que ela estivesse lá bem bonita, ataviada, cheirosa, bem preparada, vendo se a cultura era compatível para fazer parte do rei, do harém do rei, ensinar para ela os trejeitos da corte. Então levava tempo, acho que era até dia, não era um dia só não, era mais de um dia. Mas ela ia ser preparada para isso. Antes disso, o faraó não tocava na mulher do harém, na nova aquisição para o harém. O faraó, qualquer rei, não tocava. Depois de pronta, ataviada, aí sim, ele a tomaria como a sua próxima esposa ali, dentro do seu harém. Então teve um tempo lá. Então, essa era a minha questão. Como não dá para a gente saber essa cronologia de tempo, eu pensei, será que ele teve contato físico com ela? Coabitou com ela? Não coabitou porque ela não estava ainda preparada. Ele só coabitaria se depois do tempo regulamentar, ela já estivesse lá no esquema, aí sim. Mas como tudo aconteceu e Deus trouxe maldição para Faraó, pegar a mulher dos outros traz maldição, veja só, né? Trouxe, você nem imaginava isso, né? Que dormir com a mulher dos outros traz maldição para você. É um mistério, né? E isso para gerações, né? Então, o que aconteceu? Trouxe maldição. A palavra que aparece no hebraico é que Deus feriu o faraó. É a mesma palavra, o verbo ferir, que Deus usa para as pragas do Egito também. As pragas do Egito foram golpes que Deus deu no Egito. As 10 pragas. Aqui também foi um golpe que Deus estava dando, ferindo o faraó com essa maldição, porque ele havia tomado Sarai. Então tudo isso aconteceu antes que Sarai estivesse pronta para de fato ser a esposa dele. Ele estava só na fase inicial de negociação ali e de preparação de Sarai
como a parte do harém de Faraó. E se Sarai tivesse ido, ela seria só mais uma esposa dele, não teria a bênção que ela teve, né? Estando do lado certo da história, tá bom? Porque a história tem lados. Se você escolher o lado errado, você vai passar para a história do lado errado. A história vai depois cobrar de você, se você escolher o lado errado dela. Entendeu? Mais pergunta? Voltando a Ismael, Deus não poderia também impedir o nascimento de Ismael ali? Ou ele já tinha um propósito assim, para mostrar a Sara da desobediência dela? Mostrar quem é ele? Deus sabe de tudo antes que aconteça. Então nada acontece sem que Deus saiba e até de alguma forma age para fazer com que aconteça daquele jeito. Como eu já disse, Deus, na maioria das vezes, a gente lendo a Bíblia, a gente percebe que Deus não escolhe os caminhos mais fáceis só porque são caminhos fáceis. Isso é escolha nossa, especialmente depois do pecado, que são as escolhas preguiçosas que a gente faz, né? Deus faz o caminho que ele entende ser o certo, que ele sabe que é o certo, que é o correto, por mais que seja o caminho mais difícil, mais duro e até mais demorado. Mas Deus não abre mão para pegar atalhos. Deus age do modo correto. Então é possível que Deus não apenas soubesse, mas também fez com que acontecesse desse jeito para de alguma forma trabalhar na vida de quem ele estava querendo trabalhar, não é? Então é possível que ele já estava fazendo assim com o próprio Abraão, para ir quebrando qualquer ranço que Abraão ainda tivesse. E aproveitou aquela história, aquela escolha de Sarai, que era uma escolha cultural, deixou rolar para poder depois consertar Abraão lá na frente. E ainda hoje Deus está consertando, porque Deus ainda vai consertar esse problema que Abraão e Sarai inventaram lá no passado. Deus ainda vai consertar. A gente ainda está vendo Deus agir, ainda está vendo Deus agir para consertar isso lá atrás. Tá? Para Eva, Deus deu o livre-arbítrio, assim como para Adão, né? Havá, que é a mãe de todos, e Adão, né? Que é o vermelho, que vem do Adamá, já expliquei na aula passada. Então, Deus deu o seu livre-arbítrio para eles, e eles então usaram o mal, escolheram o lado errado da história também. E o resto, você já sabe, a gente paga até hoje por isso, né? Ou a escolha errada é essa? Vai lá, querida, mais uma pergunta, diga aí. Justamente sobre o capítulo 16, eu sei que o tempo é pouco, mas futuramente se o senhor pudesse explicar melhor o final desse capítulo 16, que fala sobre essa questão de Ismael, o que se sucedeu, né, com Ismael e o porquê, e porque ele foi chamado de jumento selvagem, essa questão toda, pegando o gancho nessa pergunta aí da minha irmã. Outra curiosidade que eu tenho, eu vou falar 3 coisas, tá? Uma curiosidade que eu tenho é saber qual é a diferença que teve de idade entre o Ismael e o Isaac. Quando o Isaac nasceu, Ismael já era um rapaz, já era um moço, já era um homem? Eu tenho essa curiosidade. Acredito que uns 20 anos mais ou menos. Outra questão também que eu gostaria de saber é o seguinte: Abraão, para toda essa tarefa que ele teve, que não foi fácil, pelo tempo que Deus levou para falar com ele e tudo, ele foi predestinado para isso? Então, aí você não quer que eu almoce hoje, né? Não. Pois é. Predestinação tá briga até hoje há séculos. Não entrar nesse quesito, mas acontece que para suportar tanto e aguentar tanta coisa e ser provado do jeito que ele foi, entendeu? Bom, vamos lá. Eu não posso explicar tudo de predestinação porque, como eu disse, eu não quero fazer jejum hoje, né? Eu quero almoçar. Então, predestinação e livre-arbítrio é uma briga milenar mesmo, que na verdade só quem briga são os cristãos, porque para o judeu isso é tranquilo. O judeu entende essa questão de livre-arbítrio, total soberania de Deus, ou soberania relativa de Deus, que é o livre-arbítrio humano, né? O judeu entende isso como mistério, e para ele é simplesmente Deus trabalha dos 2 jeitos. Ele tanto é totalmente soberano e faz o que ele quer,
quanto, por ser soberano, ele escolhe, de vez em quando, respeitar a escolha de alguém. Então, o judeu não tem briga com isso. Isso para ele é completamente tranquilo de lidar. Ele lida isso como sendo mistério e não fica perdendo noite de sono com isso, não fica se matando de debater. Ele deixa na mão de Deus, como a gente canta, né? Segura na mão de Deus e vai. É assim que o judeu faz, né? Ele não fica brigando por isso. Quem fica brigando é teólogo cristão. Teologia arminiana, teologia calvinista. Para te ajudar com isso, no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo que eu publiquei lá, resumindo e explicando uma postura defendida pelo Dr. Luiz Saião, que ele, também como ser hebraísta, ele entende a posição hebraica dessa discussão e traz para o meio cristão que, na minha opinião, ele resolve o problema da liberdade, o livre-arbítrio ou soberania total de Deus da predestinação. Tá? Eu sou teólogo calvinista. Então, eu creio na predestinação porque ela está na Bíblia, como ela está lá. Tá? Eu creio na predestinação porque eu sou reformado, eu sou calvinista. Mas não quer dizer que eu considere o teólogo arminiano, que dá mais ênfase no livre-arbítrio humano, de que ele é um herege, ele vai para o inferno. Não. É meu irmão em Cristo, ele só tem um entendimento diferente do que eu tenho, como eu tenho um entendimento diferente do que o arminiano tem. Entendeu? Eu não vou brigar com ninguém, e se você brigar comigo, eu fico de mal e saio brigado com você. Saio, entendeu? Batendo o pé. Porque eu não acho que esse é o tema tema é santo demais para a gente ficar brigando e dando rasteira um no outro. Entendeu? Então, como é que foi? Livre-arbítrio total, soberania total de Deus? Não sei dizer ao certo, ninguém vai saber te explicar isso. A dúvida que você tem, eu tenho. A gente vai conversar com Jesus lá no céu sobre isso, tá? Bom, respondi essa livre-arbítrio do jeito que eu pude. Sobre a diferença de idade entre Ismael e Isaac, aproximadamente 20 anos. Então, Ismael já era um moço, de adolescente para moço, quando Isaac nasceu. Por isso a zombaria. Porque Agar achava que estava tudo tranquilo, que aquele seria o futuro dela, e então tudo muda, e ela é expulsa, inclusive, porque Deus mandou expulsar. Deus é quem mandou. Sara começou a criar caso lá também, ficou pressionando Abraão. Abraão não queria expulsar o garoto, e nem Agar. Só, obrigado. Então, ele amava também Ismael. Não sei se totalmente igual, mas amava. Não queria expulsar o garoto. Era filho dele. Era sangue dele também. Alô? Logo vermelho, vamos lá. Então, ele não queria expulsar Ismael. Ele queria continuar com os dois ali. Mas Deus fala, não, faz como Sara mandou. Faz como Sara disse. Porque eu vou proteger Ismael. Eu também estou vendo Ismael. Lembra? Ismael é Deus me vê. Eu estou vendo Ismael. Eu vou protegê-lo também. Não é? Muito bem, tá? E o que você perguntou? A primeira pergunta que eu esqueci. Alô? Se eu der uma de pentecostal, vou dizer que o inimigo está furioso. Mas não é o furioso, não. Não é o diabo, não. Então, cavalo furioso, ou jumento furioso, né? Forte, porque ele seria forte, o líder forte. É isso que significa no hebraísmo da época, né? Porque o jumento hoje tem outra conotação. Não era aquela conotação da época. Na época que ele era forte, briguento, seria um líder, como de fato ele foi um arqueiro, né? Matava as pessoas à distância. Então, ele de fato foi um homem guerreiro, um homem do campo, e era isso que significava, que seria um líder forte no deserto, né? Porque ele viveu no deserto. Tá bom? Mais alguém? É comum no Antigo Testamento ver que os nomes das pessoas têm significado. Não sei se era, mas a impressão que dá é que isso era um costume na cultura judaica.
A minha dúvida é, as pessoas associavam o significado do nome à pessoa? Quer dizer, quando Jacó chegava em algum lugar e se apresentava, todo mundo pensava, ele é calcanhar. E ele próprio assumia isso como personalidade dele? O que acontece? Acontecia com os nomes hebraicos daquela época, como acontece com os apelidos hoje aqui no Brasil. Então, imagine que uma criança, quando nasce, se machuca com um prego no chão lá, na criança, sangra muito, aquilo marca a vida da criança. Então, a partir daquele momento, o apelido da criança, do Zezinho lá, vai ser prego. Entendeu? Ô, vem cá, prego. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu lá na infância que marcou. Aqui no Brasil, a cultura é de apelido. Na época da hebraica antiga, era o nome real da pessoa. Então, acontecia alguma coisa no nascimento, aquilo marcava a vida da pessoa, então dava o nome adequado àquela marca. Aí o tempo foi passando, ele ficou chamando de Jacó, 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 o tempo todo. Teve depois a briga com o anjo. Ali é Jesus brigando com ele. É o Jesus pré-encarnado, é o anjo do Senhor. Em hebraico é Malach Yahweh, o anjo de Yahvé, que é uma representação do próprio Yahvé no Antigo Testamento antes da encarnação de Cristo, que foi a principal manifestação de Deus, de Yahvé, na terra. Mas antes da principal existiam vários ensaios ou testes da encarnação de Jesus aqui na terra antes de Jesus nascer em Belém, no Antigo Testamento. Era o anjo do Senhor, era uma delas. Os 3 que apareceram para Abraão também. Mas essa figura do anjo do Senhor é propriamente Jesus. Tanto que na novela da Record, eu não gosto de citar a novela da Record, mas aqui vai calhar bem. É o mesmo ator que a novela da Record que usou para fazer Jesus, que ela usou para fazer o anjo do Senhor lá com Jacó brigando com ele, e também um dos 3 que apareceram para Abraão era o mesmo ator de Jesus, de propósito, que é para mostrar quem de fato estava ali. Entendeu? Então o que acontece? Muda o nome de acordo com o acontecimento. Lá no começo, aí teve um negócio lá, marcou a vida da pessoa, é o nome da pessoa. Aí mais à frente ele brigou com o anjo. Então agora tem que trocar. Não é só mais o calcanhar, porque agora você vai brigar com o anjo. Então muda para Israel. Israel significa o homem que luta com Deus. Ish, homem, Ra, lutar, El, Deus. Israel. O homem que está lutando com Deus. E ao lutar com Deus, ele ali naquela situação prevaleceu. Saiu mancando da coxa, provavelmente o nervo ciático. Saiu mancando. Mas lutou e prevaleceu, saiu vivo. Cara, ele lutou com Jesus e saiu vivo. O Jesus antes de ser em forma humana. Ele lutou e saiu vivo. Dali então, ele passa a ser o principal patriarca, porque ele foi o último dos 3. E o nome que ficou para ele pessoalmente, por causa da briga com o anjo, passou agora a ser o nome de toda a nação de Israel, a partir das 12 tribos. Na apostila que vocês têm aí, tem o nome das 12 tribos, os 12 filhos de Jacó e também as 12 tribos que estão ali. Não vou falar agora por amor ao tempo, mas você pode ver na apostila ali, porque tem uma diferençazinha ali, tá? Você pode olhar para entender os 12 filhos relacionados às 12 tribos de Israel. É interessante que as 3 mulheres eram estéreis. Também tem motivo por que as 3 mulheres eram estéreis. Como eu já disse, Deus sempre escolhe o caminho mais difícil, até para mostrar para o homem que não é o homem que está conquistando porque ele é bonzão, né? Porque é o rei da cocada preta. É Deus que vai trabalhar. Então Deus escolhe o caminho mais difícil para o homem achar que não vai dar. Então Deus faz o milagre e acaba dando. Entendeu? Então por que as mulheres eram estéreis? É uma coisa comum nas narrativas da Bíblia, que mulheres que deram à luz a homens importantes na história, geralmente elas são estéreis, porque esse é o padrão que Deus escolhe.
Maria não era propriamente estéril, não era estéril. Mas Deus fez um milagre maior ainda com ela. Cada mulher estéril da Bíblia, que teve o milagre de ter o filho, era um apontamento do milagre maior que viria com Maria dando a luz a Jesus, sendo ainda virgem. Entendeu? Estava tudo apontando para quando chegar a Jesus. O Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus. Material riquíssimo para os professores da escola dominical. Temos não só no nosso canal no YouTube, mas essa lição também está no canal do pastor Davidson no YouTube. Essa e outras lições. Vamos terminar aqui com o pastor Alexandre. Pastor, nós vimos aqui a gente vê na história aqui que José com certeza foi sempre o adulado por Jacó, né? E a pergunta é a seguinte, aqui no capítulo 49 diz: depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos, eu vos farei saber o que vós há de acontecer no dia vindouro. Interessante, no versículo 8 diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre o serviço dos seus inimigos. Então ali Jacó está apresentando para os irmãos que realmente todos os irmãos realmente louvar a ele, né? Alguma coisa que a gente não consegue compreender, porque o porquê de realmente José ter sido realmente sempre o adulado, né? Sempre o mimado por José. E como seria isso aí? Uma coisa, Deus falou com ele? Sim, Deus lidava com José através de sonhos e revelações. Não sei se falando diretamente como falou com Abraão, né? Mas se não diretamente, pelo menos indiretamente, a Bíblia diz. Através de sonhos, principalmente. José era filhinho do papai, criado a leite com pera, não é? Mimadão lá. Deu problema para ele. Ele teve que amadurecer, pagando um preço alto por esse amadurecimento. Mas a grande lição da história de José é o perdão. Perdão. Que é coisa difícil, tá até para nós hoje. A nossa experiência hoje, talvez uma das mais difíceis, é conseguir perdoar de verdade o outro. Lembre-se, perdoar não é esquecer. Esquecimento é amnésia, não é perdão. Entendeu? Amnésia você esquece. Alzheimer faz você esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar, mas não ter mágoa. Ter o coração limpo, totalmente limpo, mesmo lembrando que fulano fez aquilo assim com você. Mas é como se tivesse esquecido. Porque você está totalmente limpo. Você zerou a dívida. E você libera tanto a pessoa quanto muito mais, você libera a sua própria alma. Porque a maior vítima da falta de perdão é o cara que não perdoa. É uma espécie de amor ao inimigo. O ódio, você sabia? O ódio não é o contrário de amor. Porque o ódio também é um tipo de amor. Entendeu? O ódio é aquele que ama querendo matar. Entendeu? A mulher de Billy Graham disse, perguntaram para ela: você já pensou em se separar do seu marido? Não, nunca. Mas já pensei em matar. Porque o ódio é o amor que mata. Entendeu? O ódio é o amor que mata. Qual o contrário do amor? Qualquer psicólogo vai concordar comigo. Qual o contrário do amor? Indiferença. O contrário do amor é a indiferença. Para você, como se a pessoa não existisse. É porque você não ama essa pessoa. Você ignora a existência dela. Entendeu? É como se você tivesse matado ela. Só um minutinho. Presta atenção. José sendo sempre adulado por José, interessante que Jacó reúne todos os filhos, e no versículo 8 ele canta a pedra: Judá, teus irmãos te louvarão. Porque, olha que coisa. Né? O José sempre foi adulado por Jacó. E quando ele reúne todos os seus filhos,
ele diz o seguinte: vocês, os outros 11, vão realmente, como o versículo diz, né? Teus irmãos te louvarão. Olha só, o sentimento que Abraão teve quando quase sacrifica Isaac foi o mesmo sentimento, provavelmente, que Jacó teve quando achou que José estava morto. O sentimento de perda, de vazio, de para que eu estou aqui no mundo. Era o filho preferido dele, não era o único, mas era o preferido. Era o filho do papai. Né? Ele ficava desgostoso, ele estava desgostoso da vida. Mas aí, de repente, Deus dá a viravolta. Abraão não precisou sacrificar Isaac. Deu continuidade, a felicidade e o plano de Deus. José não estava morto, enquanto Jacó descobre isso antes de morrer, ele fica feliz, é como se ele tivesse ressuscitado para Jacó. Percebe como os dois, Abraão e no caso José, que é uma história de perdão e redenção de José. Os dois apontam para Jesus na morte real e na ressurreição real, que foi a concretização real do que aconteceu virtualmente para Abraão com Isaac e para Jacó com José. Lá atrás foi virtual, foi tipologia, tudo apontando para o real, para o concreto, que aconteceu de verdade com Jesus. E graças a Deus, o final dessa história para a gente é feliz também. E como Abraão, a gente pode dar risadas com Isaac, porque a gente vai chegar no céu e essa é a nossa felicidade final. É o leão de Judá, né? O leãozinho. Judá é o leãozinho. É por causa da tribo, e Deus escolheu essa tribo de Judá, que mais tarde se tornou tão forte, que se tornou o próprio nome de Israel, né? Judá, daí veio judeu, né? Vem de Judá, e também o próprio reino, o reino que foi remanescente. Porque o reino do norte de Israel, depois do cativeiro, morreu lá. O reino de Israel, com as 10 tribos, morreram. Não sobrou ninguém. O único remanescente que sobrou foi justamente a tribo de Judá, que ficou no Reino do Sul e que permaneceu. Deus preservou. Porque o Reino do Sul tinha alguns reis bonzinhos, outros maus. Aí ficava assim, né? Ficava essa gangorra. Tinha algum remanescente ali que era fiel. O Reino do Norte, Israel, estava totalmente estragado, estava perdido. Ali não se salvou ninguém. Só rei ruim. Entendeu? Vocês vão estudar isso na revista de vocês. Mas em Judá teve o remanescente. Por isso que esse remanescente sobreviveu. É o Israel atual, tudo descendente de Judá, inclusive Jesus. Ok, irmãos. Eu acho que o povo está querendo jejuar aqui, hein, pastor Davis? Estou sentindo isso, hein?